Fala aí pessoal, como vocês puderam ver aí, já fiz o time-lapsezinho da nossa pia nova, né? E tá aí, né, pelo menos a base, a pia nova não, né? O balcão, que vai ser o balcão novo. Então eu já fiz aqui, meu pai fez a base aí da pia, onde vai ficar o balcão em cima. A gente fez essa base na intenção de que quando molhar aqui, inclusive tá tudo sujo porque eu tô lavando a casa, mas quando molhar, né, não acabar pegando na madeira do armário, qualquer coisa do tipo, que pode causar aqueles inchaços, né, estragar o armário. Então a gente fez essa basezinha aqui. Agora o próximo passo é a pedra que vai vir aqui em cima toda decorada. Então a gente tem que ver essa pedra aí também. Só mostrando para vocês a evolução de como está ficando, né? Então aos poucos a gente vai conseguindo fazer essas modificações. E o próximo passo provavelmente vai ser pintar a casa e também fazer a moldura das telas de proteção. Eu já falo provavelmente porque é o que eu vou fazer como próximo passo. E esse vídeo ele vai ser longo como o anterior, né? Então vão ser vários dias, eu vou gravando aos poucos o que eu vou fazendo e mostrando a evolução até que uma hora a gente vai chegar na parte que está voltada mais para a tecnologia da casa, né? Então, por enquanto a gente está mobiliando, mas provavelmente futuramente a gente vai fazer essas coisas aí de modernização da casa. Bom pessoal, mais uma parte do vídeo, né? Dessa vez o terceiro vídeo, estamos aí fazendo algumas mudanças. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a pintura da casa, né? Então, como vocês podem ver, eu não sei se dá para perceber tanto, a cor ela é bem clarinha, mas olha, parede branca e aquela pintada. Então já tem uma certa diferença aí. Pintei aqui também o corredor já está pronto no caso, né? Ficou muito bom. E aos poucos a gente vai fazendo essas modificações. Vocês podem ver que minha voz está parando mais o eco, né? Porque já tem mais móveis na casa e isso acaba ajudando a ter essa questão do eco reduzido. E eu não gravei nenhum time-lapse porque eu não trouxe o tripé e não tenho onde colocar a câmera para fazer time-lapse. Então não consegui fazer para mostrar como é que tá andando a pintura, mas já está quase concluída. Só vai faltar aquela paredezinha ali mesmo, que eu não vou pintar lá agora, eu vou fazer algumas alterações e depois pintar. Fala aí pessoal, voltando com mais uma parte do vídeo. Já tem bastante tempo que eu gravei a última parte, que foi a pintura da sala aqui, né, que já inclusive está toda concluída. Eu já fiz a pintura também dessa parede que era que estava faltando e já estou agora pintando o quarto. Era para mim gravar um time-lapse para ir mostrando, né, a evolução da pintura, mas acabou que eu não consegui fazer isso. Aqui no quarto também já estou pintando o quarto e só vai faltar essa parede aqui da TV, mas para isso eu tenho que tirar a TV ainda, então acaba que eu não consegui fazer ainda isso, mas provavelmente eu vou fazer. Mas temos algumas atualizações, né? A gente acabou comprando um espelho com LED, que eu mesmo vou instalar também. Inclusive eu vou mostrar como é que vai ser a instalação. Porém, o espelho chegou quebrado, né? Então ele tá quebrado e a gente vai ter que trocar. Vou ter que ir lá trocar hoje. Ele veio bem mal embalado, então acho que provavelmente por esse motivo, é um dos principais motivos por qual ele quebrou. Ele veio bem mal embalado, então provavelmente onde ele estava, né, como ele ficava meio que em pé, ele pode ter trincado lá na loja. Tanto que ele tem um trincado aqui na caixa, né, tem um cortezinho, pequeno corte na caixa, que me parece ser bem onde quebrou, né? Mas a caixa em si está bem conservada, não está amassada, não sofreu nenhum dano, né? Então por essa má embalação, acabou que a gente vai ter que trocar esse espelho aí. E também eu comprei madeira, tá? Então eu acho que eu já falei uma vez sobre a cabeceira que eu vou fazer aqui, né? Então já que eu pintei, já é ideal a gente começar a pensar no projeto da cabeceira. Então eu já comprei tanto essas madeiras aqui que é pinho, que é para fazer por trás da cabeceira, né? Para a cabeceira não ficar encostada na parede, para evitar umidade e tudo mais. E ela não estragar com o tempo, porque mofo ele junta com muita facilidade em paredes que ficam expostas para o tempo, né? Então aqui, essa parede aqui, elas já não são de ir para outro cômodo, são direto para fora da casa. Inclusive essa aqui também, mas não entra muito no detalhe. Já essas madeiras aqui são eucalipto, né? E essas aqui são as que vão ser usadas para as telas de proteção na janela. Como eu falei, eu vou colocar a tela de proteção e essa aqui vai ser mais fina, né? Então vai ser uma madeira que vai ser pintada de preto e vai ter um detalhe
muito mais discreto. Então ela vai aparecer muito menos, né? Vai aparecer muito menos que existe uma tela na casa para proteger de mosquito, mosca, e realmente a gente já está num tempo de chuva aí, e isso acaba implicando diretamente nessa questão. Bom, pessoal, voltando, a gente já foi lá trocar o espelho. Agora é abrir de novo e ver se esse daqui dessa vez veio sem tá quebrado. É claro, né? Depois de instalar. Provavelmente não hoje. É um espelho que veio bem mal embalado. Então acaba sendo até difícil de ver. Mas dessa vez, ó, veio sem estar quebrado, veio tudo intacto. Vamos abrir? Bom, ele é bem simplesinho a construção dele. É realmente só para ter uma iluminação. Foca aqui. Aqui tem um adaptadorzinho, um switch na verdade, touch. Então ele é touch, né? Você aperta o botãozinho e ele acende as luzes. E aqui tem a conexão para os fios, é um LED de 5 volts. Então é bem simplesinho. 12 volts na verdade, um LED de 12 volts. E é pendurado por parafuso aqui, de forma bem simples. Então é uma instalação teoricamente tranquila. Agora é mostrar instalar. Só para mostrar também, né, que a gente comprou ele com esse LED aqui. Pode colocar aqui, ó. Ele tem essas 3 temperaturas de luzes, né? Esse espelho aqui foi mais ou menos R$300. Ele tem uma construção bem simples, dá para ver que não é um espelho igual aqueles mais caros, mas é um espelho que dá para utilizar. Vai aparecer seu reflexo de qualquer jeito. A gente vai testar a iluminação para ver se ela fica boa na parede, porque aqui ela realmente ficou, como vocês podem ver, ela começa a ficar apagadinha aqui, então talvez ela fique melhor na cerâmica, mas a gente vai testar. Caso não fique, a gente consegue fazer uma alteraçãozinha para ficar com a iluminação forte também. Mais uma parte aqui do vídeo, agora dessa vez instalando o espelho que eu falei que ia instalar. Uma coisa, né, eu não sei se em outras cidades esse espelho é muito fácil de ser encontrado, até mesmo pelo valor, ele não deve durar tanto tempo. Mas assim, é um péssimo espelho para se instalar. É um espelho que não vem com nenhum gabarito e também não vem com nenhuma orientação, e ele vem inclusive incorreto, com a quantidade de parafusos incorreta. Aqui vocês podem ver que esse aqui vai ser o suporte dele na parede. E esses suportes aqui não tem padrão. Aqui vocês podem ver que tem essa distância, aqui já tem essa distância e aqui já tem essa distância. Ele não tem uma centralização correta. Inclusive, ele também não tem aqui a base para você também pendurar um quarto parafuso, mas ele vem com quarto parafuso. Então isso aí já é um problema para quem quer instalar. Caso você não tenha tanta experiência, já é um pouquinho mais complicado. Já aqui no banheiro, onde ele vai ficar instalado, eu tive que fazer as marcações. Então eu fiz a marcação de distância mínima que minha noiva quis, então ela preferiu nessa distância aqui. Tem como colocar ele grudado aqui, não tem problema. Eu acho que até fica mais bonito, mas caso vá trocar pio ou qualquer coisa do tipo, fica até ruim de fazer essa instalação aqui. Fora a torneira aqui, como vocês podem ver, ela está solta porque eu soltei ela aqui. Mas como vocês podem ver aqui, se eu deixasse o espelho aqui na base, não ia dar para apertar o botão touch para acender a luz. Então aí já ia ser mais um problema. Ia ter que ficar virando a torneira aqui, apertou e volta a torneira. Essa torneira aqui inclusive é muito ruim também porque ela cai água na própria pedra. Mas beleza. Aqui foi a altura dele que eu coloquei, então ele é 80 cm por 60 de largura aqui. E eu fiz as marcações, então eu medi de cada um, né, a distância dele, da base dele para cá e a distância dele também para cá, para poder fazer essas furações. Então elas não seguem nenhum padrão e elas nem são retas. Dá para ver que aqui é uma furação e aqui já é outra furação e ela tá torta, tá? Então já é essa questão. E aqui também, ele tá assim, como se fosse uma rampa. Então esse que é o problema desse espelho. Bom pessoal, outro dia, finalmente a gente instalou aqui o espelho. Agora como vocês podem ver, tá ligado. Deu um pequeno trinco aqui, mas não tem problema, a mulher nem percebeu direito, então pra ela tá tranquilo. Mas aqui, como vocês podem ver, ele tá bem mole. Se eu for recomendar,
Não comprem esse espelho, tá? Esse espelho é horrível para se instalar. O esquema elétrico dele, eu vou tentar mostrar aqui, mas como vocês podem ver, os LEDs estão expostos, né? O que acaba ocasionando vai estragar muito rápido, caso não fique protegido. Então, o vapor quente do banheiro vai acabar estragando ele muito rápido. E aí eu vou tentar ver uma forma de tampar esses LEDs. Ou eu deixo estragar logo e troco depois o LED. É até mais fácil, é melhor para mim. Aqui, como vocês podem ver, ele ficou meio solto embaixo. Como eu mostrei para vocês, só tem um negocinho aqui e ele não funciona, ele não é funcional. Então, os caras que fizeram isso aqui simplesmente colocaram aleatoriamente. Tá aqui na tomada ainda, mas eu vou já sair para comprar a canaleta. Vou puxar aqui internamente e deixar aqui, e colocar aqui sem a tomada, porque caso a mulher queira usar a tomada para fazer alguma coisa no cabelo, algum procedimento, tem aí disponível. Então é bom a gente deixar sempre uma tomada disponível no banheiro. Mas, no mais é isso, eu não aconselho, tá? Esse espelho não recomendo. Gavix, deixa eu até ver ali o modelo dele. É isso mesmo, Gavix, espelho retangular com LED 80x60. Bem ruim esse espelho, tá? Então não vale a pena a dor de cabeça para instalar. Não vale a furação de parede que você tem que ficar fazendo para poder encaixar ele certinho. E é muito sem lógica. O encaixe dele não faz sentido nenhum. Eu nunca vi um negócio tão sem sentido. Sem manual, sem gabarito. Aí ele tem um suporte que é para correr, sendo que o suporte que está do lado não é de correr, é fixo. Então não tem como correr com suporte, é impossível. E não faz sentido nenhum. Eu fiquei assim impressionado qual foi a lógica ali do chinês de fazer o espelho daquele jeito. Talvez fez aleatório de qualquer forma, era só para um espelho mais baratinho e tudo mais, então isso acaba sendo até normal, até comum em coisa chinesa, né? De fazer a instalação completa. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui eu tirei a tomada do espelho para não perder a tomada do banheiro, então caso queira fazer alguma coisa aqui, já fica mais tranquilo. Coloquei essas canaletas, não fica a melhor coisa do mundo, mas já disfarça bastante o fio que ficaria jogado aqui. E o espelho agora funcionando totalmente, então agora a gente tem mais um espacinho aqui para poder trabalhar e não ficar fio embolando do espelho. Então ele funciona tranquilamente, só que como eu falei, né? Não recomendo, não é um espelho que eu recomendo. Ele tem esse controle de temperatura da luz, acho que dá para ver, né? Então eu consigo controlar até o nível de iluminação que tem. É um espelho que em si, para algumas coisas eu não compraria, mas na questão de funcionar como um espelho de 1.000 e pouco, porque onde a gente comprou esse espelho aqui de R$300, tinha de R$1.400, não sei por que era tão caro, mas assim, a mesma função, então já seria a mesma utilidade. Agora é passar para as telas de proteção das janelas e também a pintura do quarto. Já voltando aqui com a pintura, vamos começar agora a fazer a pintura. Já preparei, já botei a fita. Eu percebi que lá no vídeo do espelho eu acabei não centralizando bem quando eu estava mostrando os buracos lá, né, que era para encaixar ele, mas não tem problema, era só realmente para mostrar para vocês como é que é feita a instalação. Então eu vou tentar fazer um time-lapsezinho pintando essa parede aqui, já que eu não fiz do resto da casa, mas eu vou tentar fazer dessa aqui, para pelo menos mostrar, né, como é que é a cobertura dessa tinta, que é muito boa. Então já vamos iniciar. Como vocês poderão ver, só a primeira demão, o comprimento já foi muito bom. Eu não vou gravar mais porque eu tenho que utilizar o suporte que eu estava colocando o celular para outra coisa, mas como vocês poderão ver, essa tinta é muito boa. É uma tinta papel picado, né? É um padrão aí que está muito forte nesses últimos tempos. E eu gostei bastante do comprimento. Então agora eu vou mostrar ela pronta, que aí já fica até mais tranquilo para vocês verem, mas é basicamente isso que eu faço. Mandei mão. Diluído em água, 5:1, e fica muito bom.
Aí eu vou terminar aqui e mostrar para vocês já tudo concluído. Bom, depois de muito tempo terminei, então estamos aqui já com a TV colocada, cortina também já coloquei. Agora são 1h45 da manhã e foi um tempo consideravelmente rápido, né? Consegui fazer até que rápido isso, considerando que tive que pintar rodapés, teto, tudo mais para ficar certinho a tinta ali. Foi um tempo legal. Então já é uma parte concluída aqui o quarto. Agora o próximo passo de pintura é o escritório, só que eu só vou fazer mais futuramente, quando tiver com a mesa e tudo mais. Eu já tenho um planejamento para ele, então já é em outra situação. Agora é fazer as telas de proteção e mostrar como é que vai ficar o resultado, né? Mostrar como é que fica antes, como é que é antes, né? Então eu abro a janela, mal abro, já entra bicho. E agora mostrando como é que tá com telas.